Oi, pessoal. Hoje o tema da semana vai ser sobre lançamento de relatos. Nós sabemos que hoje a gente não utiliza mais a plataforma do GRE, e sim a plataforma do Checklist Fácil. O acesso à plataforma todo mundo pode ter, desde que tenha um login de rede, tá? Então, seja um funcionário próprio ou terceiro, precisa ter esse login de rede. Inicialmente, para a gente lançar esses relatos, a gente precisa acessar a plataforma, tá? E a gente vai no item aplicar, tá? Aplicando, a gente vem aplicar um checklist, vocês vão estar escolhendo a unidade, eu vou estar simulando aqui uma unidade, tá? E aí, inicialmente, a gente vai para o primeiro item, que é relato de eventos. Lembrando, pessoal, que no relato de eventos, a primeira página que a gente encontra aqui é onde a gente vai identificar o nome da pessoa que abriu o relato. Então, se eu estou lançando um relato para uma outra pessoa, eu vou estar lançando não o meu nome, e sim o nome da pessoa quem realizou. No meu caso, sou eu mesma que fiz o relato, tá? E muito importante a gente colocar o nome completo, tá, da pessoa, porque muitas das vezes a gente tem muitas pessoas com inicial aí, vários Rafael, por exemplo, vários Marcos, então, identificar o nome por completo. Se for funcionário próprio, a gente vai colocar aqui se é funcionário próprio e matrícula, tá? Ó, não, não sou um próprio, eu sou um terceiro ou um temporário, tá? Ou contratado. Aí a gente vai colocar o nome da empresa, certo? É muito simples. Então, eu venho próprio, vou colocar minha matrícula e próximo. A data do evento, então, se for preenchido em papel, a gente precisa colocar data, tá? Muito importante. Se eu abrir o relato agora, estou lançando agora, eu venho aqui no dia, categoria do evento, muito importante. Nos relatos, nós temos 3 tipos que a gente podemos classificar. Então, a gente tem um desvio comportamental. O que é o desvio comportamental? É algum colaborador que está acessando o armazém, por exemplo, e estava sem um óculos de segurança. Tá? Então, esse é um desvio comportamental. É um ver e agir que eu mesma posso ir lá, falar com a pessoa e solicitar para que ele colocasse o óculos, né? Antes de acessar o armazém. Então, eu venho desvio comportamental, evento, no meu relato, eu estava numa rotina de trabalho, eu estava realizando uma ORT, eu estava fazendo uma inspeção, era uma rotina de trabalho normal. Então, eu seleciono rotina de trabalho. A gravidade é muito importante, né? O fato dele estar entrando sem o óculos dentro do armazém. A gravidade, se caso venha ocorrer algum acidente, pode ter algo sem lesão, uma lesão leve, uma lesão ou doença ocupacional, e aí a gente vai, né, selecionando as outras opções. Então, se é sério, se é crítico, catastrófico, se é uma morte. A gente sabe que dentro do armazém, principalmente, por exemplo, a gente tem um contato, né, se a desempilhadeira estiver em movimento, elas emitem aí a questão de poeira. Então, hoje, se eu entrar dentro do CD, no caso aí do óculos, se eu for ter contato com a operação em si, a gente já teve ocorrências no passado, né? Depende, a pessoa pode estar entrando no armazém, depende da atividade dela, mas se for um ajudante, por exemplo, ele faz o descarte de avaria. E ele precisa estar usando o óculos de segurança, né? O de ampla visão. Então, ele entrou sem, por exemplo, e vai realizar atividade, eu posso adicionar aqui uma lesão leve, né? Porque pode ter a projeção na vista. Então, eu vou selecionar a lesão leve. A frequência, ela pode acontecer diariamente, pode ser que seja provável, regular. Então, essa avaliação aqui vocês têm que estar fazendo conforme a rotina de execução aí nas atividades. Então, é bem provável que isso vá acontecer, porém, regular, ele cita que é algo diário, né? O provável, uma vez na semana, né? Então, é regular, até porque todo dia essa pessoa vai ter que acessar o armazém. E aí, a gente vai escolher os itens de protocolo. Ah, Thalita, mas óculos, no que se enquadra? No nosso caso aqui, quando a gente encontra algo que seja voltado a pessoas,
a gente vai selecionar o comportamento seguro, porque está ligado aí em relação a gente ter uma conduta correta, né? Tá utilizando os EPIs. A ORT, ela aborda muito isso, né? E aí, a ORT faz parte do comportamento seguro. Então, a gente pode selecionar tudo que for desvio comportamental, tá? Em relação aí ao comportamento seguro. Aqui ele cita a área de ocorrência, então a área foi com quem? Aonde? Foi na logística. E qual o setor? Aí a gente tem várias opções, ó, ensacadeira, controle de qualidade, área de avaria, área de monamento, o armazém de carregamento. Então, eu sei que aquela pessoa é um ajudante e ele vai trabalhar ali na área de avaria, porém ele não está entrando dentro do armazém. Então, você seleciona dentro do armazém. E aí a gente vai descrever. Então, colaborador acessando o armazém sem estar fazendo o uso do óculos de segurança, onde o mesmo irá trabalhar na área de avaria. Algum anexo que vocês queiram colocar, porém não é obrigatório. E qual foi a ação tomada? Gente, a ação tomada é o ver e agir. É o que eu fiz naquele momento. Então, eu parei o colaborador e expliquei o risco do acidente e sobre a obrigatoriedade do uso do óculos de segurança dentro do armazém de carregamento. Então, tem que ter esse contato, né? Eu tenho que abordar a pessoa. Se não teve o contato, não houve o relato, né? A ação também não foi tomada, tá, pessoal? Não é obrigatório o anexo, tá? E se necessita de uma ação complementar. O que seria? O que necessita essa ação complementar? É se além do que eu fiz ali no momento, a minha ação imediata, eu quero tomar alguma outra ação. Se não, ali eu já resolvi, então tudo bem. A gente vem aqui e aí a gente vai concluir esse relato. E pronto, relato aberto. Aí, quando eu vou aplicar mais um checklist, tá, pessoal? Mais um relato dentro do checklist. Então, eu venho de novo aqui no relato. Eu vou escolher a pessoa que preencheu o relato. Funcionário próprio e a matrícula, né? No caso, é o meu relato. Eu vou escolher a data, foi do dia 14, a categoria, eu vou colocar uma condição insegura. O que seria essa condição insegura? A condição é tudo, gente, que está levando à questão estrutural da unidade, né? É uma condição que está colocando em risco a minha segurança, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, e aí eu vou colocar na minha rotina de trabalho, a categoria do evento, eu vou colocar que foi voltado à segurança, tá? Diferente aí quando a gente olha no que a gente preencheu, ele já dá o local, né, da ocorrência, tá, gente? Então, eu coloquei segurança. Aí a gente tem a gravidade, tá? Eu vou colocar que foi uma lesão leve. A frequência é provável, porque muitas pessoas não têm tanto acesso quanto eu tenho naquele local. E aí eu vou colocar um item de prevenção de quedas, tá? E o local da ocorrência foi na área de logística. O setor da onde a gente está falando vai ser sobre. Deixa eu pegar um aqui. Vai ser o pátio de estacionamento. A descrição é: ao acessar
o pátio de estacionamento foi identificado um buraco no acesso que liga o estacionamento de veículos leves. Risco de queda de mesmo nível. Então, eu estou falando que eu tenho uma condição insegura, onde pessoas passam naquele local e pode ser que venha gerar algum acidente. Minha ação imediata eu isolei o local. Então, local isolado com cone e informado a todos da unidade sobre o risco de queda. Porém, eu não resolvi o problema. Diferente se eu conseguisse tampar o buraco, né? Aí, quer dizer, eu consegui resolver por completo. Nesse caso, não. Eu apenas isolei, informei a todos sobre o risco. Porém, aqui eu posso adicionar, tá, pessoal? Aqui a foto do local é muito importante. Vai precisar aí vai necessitar de uma ação complementar? Sim, porque eu não consegui resolver o problema. Então, aqui eu vou informar o que será feito. Então, precisa realizar o fechamento do buraco. Quando será feito? Aí eu vou estipular uma data. Né? Então, aparentemente a gente tem material, a gente consegue fechar, eu vou dar o prazo até o dia 28. Quem fará? Aqui hoje, tá, pessoal, eu consigo colocar o nome da pessoa responsável, né? Eu posso colocar, por exemplo, o nome do supervisor, que é o Pablo, aí vocês escrevem o nome completo, ou eu já vou direto no cargo da pessoa e aqui eu vou conseguir colocar também o nome dele. Então, automaticamente aqui eu consigo já colocar todos que fazem parte da unidade, tá, gente? Então, por exemplo, o Denner, eu consigo colocar aqui, ó, o colaborador Wellington, que faz parte da unidade, então ele já vem trazendo para a gente o nome das pessoas que fazem parte da unidade, tá? Então, no caso, eu vou deixar para o Pablo, que é o supervisor. Aqui eu posso colocar notificação para ele por e-mail, tá? Então, eu venho aqui o Pablo. Aqui ele vai precisar, deixa eu só pegar o e-mail dele. Então, é muito importante que todo mundo saiba, né, gente, o e-mail do supervisor, porque a maioria das ações estará indo para ele, tá? Então, a gente vem aqui, coloca o e-mail e observação. Buraco próximo à vaga de veículos leves. Eu até vou identificar para ele qual o buraco. Confirmo e vou concluir. Então, a diferença é que quando a gente está falando de pessoas, a gente consegue fazer um ver e agir. Diferente, por exemplo, se eu pego alguém sem uma jugular, algum funcionário, por exemplo, e eu vou entregar essa jugular para o colaborador, né? Então, a gente relata, eu fiz o ver e agir, eu fui lá, entreguei uma jugular para a pessoa, ou não, eu não consegui ter uma ação na hora, eu vou ter que criar um plano para que seja entregue essa jugular para ele, né? Porque no dia eu não consegui resolver. Então, ok, se teve aí alguma ação que eu não consegui resolver de imediato, eu preciso criar o plano de ação. Ah, não, ali naquele momento eu consegui resolver de imediato, né? Eu tive a tratativa. Aí vocês não precisam criar ação. Diferente quando a gente está falando de condição, tá? Então, desvio comportamental, estou falando de pessoas, né?
Foi desvio comportamental de alguma pessoa. A condição, eu estou falando do meu ambiente de trabalho, de alguma condição que vai me levar a eu ter o desvio comportamental. E o quase acidente, que também está levando aí a questão de pessoas. Então, quase gerou o acidente. Aqui, a gente vai colocar também, eu vou colocar, por exemplo, em ORT, por exemplo, risco associado, aí diferente do que a gente viu, de condição aí insegura, né? O desvio comportamental, eles mudam sempre esse quarto item. Então, aqui ele já vai associar ao que está levando aí ao risco associado em relação a esse quase acidente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar batida contra, tá? A gravidade poderia ter, sim, levado uma lesão leve, tá? E aí eu vou colocar aqui que pode acontecer, porém não é assim, não é uma rotina devido ao meu cenário onde eu estou olhando. Eu vou dar o exemplo para vocês. E aqui eu posso colocar que no protocolo está sendo segurança no volante, veículos leves e pesados, mas também tem a parte de comportamento seguro, porque eu estou falando de pessoas, né? No meu relato. Foi na área de logística. O setor da ocorrência foi na área de estacionamento. Ó, pátio de estacionamento. Qual que foi a descrição? Motorista, ao realizar a manobra de ré para sair da unidade, não olhou para trás, onde possui uma faixa de pedestre e colaborador passava no momento da manobra, quase atingindo o colaborador. Então, se vocês quiserem colocar um anexo, a gente coloca qual foi a ação imediata. Foi alertado imediatamente ao motorista para que o mesmo parasse a atividade, orientado o motorista sobre o risco de acidente e para que toda vez que for realizar uma ré, olhe antes para trás e certificar-se que não há pessoas passando na faixa de pedestre, né? Diferente, por exemplo, se tivesse alguma condição que levou o motorista a ter aí esse desvio que quase gerou um acidente. Vou colocar alguma ação complementar? Eu quero colocar alguma placa, eu verifiquei que a faixa, ela não tá pintada, e aí o motorista não consegue ver que ele tem uma faixa. Então, ok, aí eu vou colocar sim, vou criar o plano de ação e coloco o anexo do local. Não, eu não vou ter uma ação porque eu tenho placa, eu tenho faixa, então ali está identificado, foi uma falta de atenção do próprio motorista. Então, eu venho aqui continuar e resolver o problema. Não, eu vou colocar sim o plano de ação? Tudo bem, a gente vem, coloca a ação igual a gente já preencheu e confirma. É muito simples, pessoal. Por exemplo, quero encerrar minha ORT, o meu relato, mas eu vou continuar depois. Então, eu tenho a opção de continuar depois, ou revisar. Ele me traz aqui os itens que eu não preenchi, porque para mim preencher,
precisa estar 100% das informações preenchida. E aí a gente finaliza aí o nosso nossos relatos. Lembrando, Thalita, quero ver todos os checklists aplicados da minha unidade. Então, a gente vem aqui no checklist aplicado, nós não mexemos aqui, tá? A gente só vai iniciar os relatos do mês, né? Então, eu venho aqui, por exemplo, no mês de abril, né? Eu estou filtrando a semana, eu vou escolher o checklist, então eu estou falando sobre relato. A unidade, eu quero o CD de Campinas, que foi onde eu lancei os meus relatos, e vou filtrar. Filtrei, gente, ele já vai aparecer os meus relatos que está preenchido. Eu venho nessa setinha, visualização, eu vou colocar itens por linhas e vou exportar esse relato. A gente vem aqui na setinha para a gente fazer o download. Vou baixar essa planilha, avaliações dos itens. Ela vai abrir essa planilha e a gente vai fazer os filtros, onde nós hoje conseguimos enxergar quem lançou esse relato, no caso aqui, eu lancei para mim mesma, mas aqui poderia trazer para a gente, ó, a gente sempre vem aqui, pessoal, identificação, eu posso identificação do emitente, tá vendo? Então, eu vim aqui, ó, na área, né, vou colocar no item o nome, e aí vai trazer as pessoas. Então, a Thalita lançou para a Thalita, tá? Poderia estar aqui, por exemplo, o Wellington, que lançou para a Thalita, tá? Então, aqui é sempre o usuário quem registrou o relato. E aqui sempre vai trazer para a gente a pessoa, a resposta, quem foi que fez o relato, tá? Então, quem lançou sempre é o usuário. Independente da pessoa que lançou, aqui eu vou informar de quem foi esse relato, tá? Ah, bom, eu não quero saber sobre o relato em si, né? De quem foi que fez. Eu quero saber sobre a descrição do meu relato. Então, eu venho, troco, né? Eu vou colocar a identificação do evento, venho no item, vou filtrar aqui, ó, a categoria do evento. E aí, na resposta, ele vai trazer para a gente aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho. Ele vai mostrar para a gente aqui, ó, quantos quase acidentes que eu tive, quantos desvios comportamental, quantas condições inseguras eu tive. Então, a gente consegue fazer aqui também um controle. Nós sabemos que hoje a gente precisa estar realizando aí 3 relatos por pessoa. Então, não adianta a pessoa achar que a gente não vai conseguir identificar, né? Então, hoje aí eu consigo ver, por exemplo, que na unidade, eu vou dar um exemplo, né? Aqui, na unidade do CD de Campinas, a Thalita ela já lançou 3 e o Wellington já lançou 4. Então, ambos já bateram a meta do mês de relato, tá? E o supervisor, aí, quem vai controlar esses relatos, precisa na verdade, eu não falo todo mês, mas toda semana, analisar quais são os seus relatos que estão em aberto. Então, eu venho aqui, vou filtrar só aí o tempo que eu quero, né? Vou olhar nos planos de ação, vou filtrar, eu posso escolher também aqui, gente, ele não vai, o checklist, né? Então, por exemplo, eu quero só saber dos relatos. Então, eu venho aqui, peraí que ele está filtrando. E aí, ele vai, aqui, antes de vocês não filtrar o checklist, ele vai mostrar para vocês todos os planos de ações em aberto aí, da unidade em geral. Mas se eu for aqui, ó, eu quero filtrar apenas os relatos, tá? Eu vou filtrar e eu vou ver as ações que estão para o mês de abril. Pode ser que para o mês de abril não vai ter nada nesse período, mas pode ser que sim, que traga para a gente até meses anteriores que foram lançados, ó, tem bastante. Então, eu tenho que vir aqui, opa, no olhinho, e vou olhar o relato, ó, precisa trocar lâmpadas. Eu venho aqui, peraí que eu não tenho que filtrar a unidade, gente, senão vai sair de todos. Perdão, então eu venho aqui Campinas, ó, e vou colocar do mês inteiro de abril. Vamos ver. Então, todos os relatos que tá para o mês de abril,
ele vai trazer para a unidade. Se vocês não filtram a unidade, no meu caso, que eu tenho acesso a todas as unidades da Sudeste, eu vou estar olhando de um modo geral. No caso de vocês, ele já vai abrir para a própria unidade. Então, aqui eu já tenho 2 ações abertas ainda, aguardando a conclusão. Se eu concluir, eu venho no olhinho e dou a resposta e concluo. Eu posso prorrogar também essa ação, tá? Quem prorroga é quem lançou o relato. Então, eu venho prorrogar e justifico o porquê eu estou querendo prorrogar. Gente, basicamente é isso, é muito fácil, a gente só precisa ter um controle desses relatos. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, por favor, aciona aí o supervisor da unidade, o técnico responsável pela sua regional. Mas, assim, não deixem de preencher os relatos, não deixem de ter esse contato com as pessoas quando for voltado aí a comportamento, né, de pessoas, como a gente viu. Eu não sei se está tendo dificuldades em relação, até porque no GRE ele falava de uma outra maneira, né, a questão dos relatos, mas não mudou, gente, não mudou nada, né? Só cuidado quando vocês forem fazer a identificação do evento e preencher todas as informações, quanto mais informações, melhor. Então, só para a gente fechar o assunto, desvio comportamental é pessoas tendo um comportamento errado, né? Uma condição voltado à estrutura, que está levando a eu ter aí um desvio comportamental. A falta de uma ferramenta irregular, alguma condição, falta de iluminação, buraco, e o quase acidente, quase gerou acidente. Mas, por sorte, né, por eu ter parado ali na hora imediatamente, não houve aí o acidente. Eu acredito que seja só isso. Então, muito importante, preenche todos os itens. Identificação também não é o primeiro nome, é o nome completo, tá? Matrícula, se é o funcionário próprio, o terceiro, não deixem de relatar. Gente, é só isso. Muito obrigada e até o próximo treinamento.